Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Direito em 5 Minutos. Antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um tema que é a base de tudo no processo civil, as normas fundamentais. São aqueles primeiríssimos artigos do Código, sabe? Do 1º ao 15. A nossa missão aqui é entender por que esses artigos, que muita gente pode achar que são só uma introdução, são, na verdade, o DNA de todo o sistema. É uma ótima forma de colocar. Esses artigos, eles não são um prefácio, de jeito nenhum. Eles são a constituição interna do processo. Eles marcam uma mudança de filosofia mesmo, sabe? A gente sai de um processo que era visto como algo puramente técnico para um modelo muito mais democrático, alinhado com o que a nossa Constituição Federal diz. E o mais interessante é que não são só regras, são valores que guiam todo mundo. O juiz, os advogados, as partes. É sobre garantir que o jogo seja justo do começo ao fim. Entendi. Então não é só o manual de regras, é uma declaração de princípios. Ok, vamos desvendar isso. E o ponto de partida que as fontes todas martelam é justamente o artigo 1º. Ele basicamente diz que o Código de Processo Civil não é o centro do universo. Ele serve a um mestre maior, a Constituição. É como se o Código dissesse logo na primeira linha: olha, a chefe aqui é a Constituição. Tudo o que eu disser tem que ser lido através das lentes dela. Essa analogia é perfeita. Ela captura a essência do que a gente chama de processo constitucionalizado. Por muito tempo, o processo civil foi visto como uma caixinha, sabe? Técnica isolada. A Constituição ficava lá em cima e o processo aqui embaixo. O que o artigo 1º faz é literalmente demolir esse muro. Ele traz para dentro do processo direitos como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, o devido processo legal. Isso deixa de ser um conceito abstrato e vira ferramenta de trabalho, ali no dia a dia do fórum. E na prática, por um juiz, o que isso muda? Muda tudo. Pega o artigo 8º, que está diretamente ligado a isso. Ele exige que o juiz atue com proporcionalidade, razoabilidade, eficiência. Esses conceitos vêm direto do direito constitucional. Então o juiz não pode mais ser um mero boca da lei, um autômato que só aplica a regra. Não. Ele se torna um garantidor de que a solução daquele caso vai ser justa e vai respeitar os direitos de todo mundo. Isso dá uma responsabilidade enorme para o juiz. Ele vira um agente da Constituição dentro do processo. Agora, pensando na dinâmica, tem um equilíbrio interessante que as fontes destacam. De um lado, o artigo 2º com o princípio da inércia. A imagem que me veio é de um carro que não liga sozinho. Alguém precisa dar a partida. Exato! E essa inércia é a principal garantia de que o juiz vai ser imparcial. Pensa bem, se ele pudesse sair por aí escolhendo quais processos começar, ele já entraria no jogo com uma opinião formada, né? Ele precisa ser neutro até que alguém o provoque. Faz sentido. Mas uma vez que o processo começa, o motorista muda. O código fala em impulso oficial. Aí o juiz assume o volante para levar o processo até o fim. E o destino ideal, segundo o artigo 4º, seria uma chegada rápida, a tal da duração razoável do processo. Exatamente. O impulso oficial é o contraponto da inércia. Uma vez que começou, o processo é de interesse público. O Estado tem que resolver. Mas você tocou no ponto mais sensível, a duração razoável. O artigo 4º coloca isso como um direito. Na prática, é o nosso maior desafio, né? Pois é. E essa regra da inércia, ela é absoluta? O juiz nunca pode agir por conta própria? Boa pergunta. A regra é inércia, mas o CPC de 2015 trouxe exceções importantes. São situações bem pontuais, onde o juiz pode sim agir de ofício. Por exemplo, para dar início ao cumprimento de uma sentença de obrigação de fazer, ou para instaurar um IRDR, que é aquele incidente para julgar centenas de casos iguais de uma vez só. Entendi. E falando em acesso à justiça, o artigo 3º parece ter uma dupla personalidade. Ele abre as portas, dizendo que nenhuma lesão a direito pode ficar sem análise, mas, ao mesmo tempo, ele aponta para a porta de saída, incentivando a mediação, a conciliação,
É quase como se dissesse, pode entrar, mas se resolver lá fora, melhor ainda. Exatamente essa a tensão. O código é realista. Ele sabe que o judiciário não dá conta de tudo com uma sentença. Por isso, ele eleva a solução consensual a um novo patamar. Não é mais uma opção, é um objetivo do processo. Isso leva a gente a uma pergunta: o que é uma justiça eficiente? É a que dá muitas sentenças ou a que ajuda as pessoas a resolverem seus problemas de forma pacífica? A aposta na segunda opção. Isso muda toda a cultura do litígio. O que me leva ao próximo ponto, o Manual de Etiqueta do Processo, os artigos 5º e 6º. O artigo 5º, da boa-fé, soa como a grande regra anti-malandragem, certo? Exato, mas é mais profundo. Não é só uma recomendação moral, é a boa-fé objetiva. Ela cria deveres concretos. Dever de ser claro, de não criar obstáculo inútil, de falar a verdade. E quem viola isso paga um preço. A lei prevê multas pesadas por litigância de má-fé. Agir de forma desleal no processo custa caro. E aí vem o artigo 6º, que as fontes tratam como uma das grandes novidades, o princípio da cooperação. A ideia de que o processo não é uma guerra, deveria ser um esforço conjunto. Sim, e essa é talvez a mudança de mentalidade mais radical que o Código propõe. Mas, sendo um pouco cético, essa ideia de cooperação não é um pouco ingênua? Num processo com interesses opostos, cada um quer ganhar. Como esperar que as partes cooperem? Essa crítica sempre aparece. Mas o código não espera que autor e réu virem amigos. A cooperação aqui é funcional. É um dever de colaborar para que se chegue a uma decisão justa e em tempo razoável. É um modelo de diálogo. O juiz tem o dever de esclarecer, de prevenir as partes sobre falhas e as partes também. É um trabalho em conjunto para resolver o problema. Entendi. Cooperação não é sobre amizade, é sobre eficiência e justiça. O que nos leva a um ponto que, segundo as fontes, é o queridinho das bancas de concurso. A vedação à decisão surpresa. Os artigos 9º e 10º. Exatamente. Um dos pilares do processo democrático. Os materiais trazem um exemplo de questão que ilustra isso muito bem. Um juiz percebe que a lei que baseia o pedido é inconstitucional. Sem avisar ninguém, ele vai lá e julga o pedido improcedente por esse motivo. As partes são pegas de surpresa. É isso que o código proíbe, né? Perfeitamente. Esse vínculo é clássico. O que os artigos 9º e 10 fazem é materializar o que a gente chama de contraditório substancial. O contraditório, garantido lá no artigo 7º, não é só o direito de falar no processo. É o direito de ser ouvido de uma forma que possa de fato influenciar a decisão. Então, mesmo em matérias que o juiz pode conhecer de ofício, ele precisa primeiro colocar na mesa para o debate. É uma proteção contra o arbítrio. Parece que essa regra da não surpresa é a consequência lógica da cooperação que a gente acabou de falar. Excelente conexão. É exatamente isso. A vedação à surpresa força o diálogo, força a cooperação. Claro, o próprio artigo 9º traz exceções. Em casos de tutela de urgência, por exemplo, a surpresa é necessária. Se você vai pedir o bloqueio de uma conta e avisa o devedor antes, o dinheiro some. Aí a surpresa se justifica. Certo. Seguindo, vamos falar das regras que organizam o trabalho do juiz. O artigo 11, que exige que toda decisão seja fundamentada. É fundamental. É o que permite que a parte entenda por que perdeu e possa recorrer, e é o que permite que a sociedade fiscalize o judiciário. Uma decisão sem porquê é um ato de poder, não de justiça. E depois, o artigo 12 tenta organizar a fila com a regra da ordem cronológica de conclusão. Basicamente, quem chegou primeiro tem a sentença primeiro. E aqui, atenção, as fontes acendem um alerta. As bancas de concurso adoram cobrar as exceções a essa regra. Ela não é absoluta. Processos com réu preso, estatuto do idoso, casos repetitivos, tudo isso tem prioridade. Conhecer as exceções é crucial. Entendi. E, para fechar esse bloco, as fontes apontam o artigo 15 como algo muito relevante, a aplicação do CPC a outros processos. Como isso funciona? O artigo 15 é importantíssimo. Ele diz que, na falta de regras próprias, o CPC se aplica de forma supletiva e subsidiária aos processos eleitorais, trabalhistas e administrativos.
Na prática, o CPC vira uma espécie de teoria geral do processo para o direito brasileiro. Se falta uma regra sobre citação na Justiça do Trabalho, você busca a solução no CPC. Isso mostra como esses princípios que a gente discutiu, cooperação, boa-fé, contraditório, se espalham por todo o sistema de justiça. Uau! Então é como se o CPC oferecesse um kit de ferramentas de justiça para todo ordenamento. Exatamente. Reforça a importância desses 15 primeiros artigos. Bom, para a gente organizar as ideias, então, essas normas fundamentais são mesmo o DNA do processo civil. A gente pode separar em alguns grupos para facilitar o estudo, né? Sim, podemos pensar assim. Primeiro, temos os princípios estruturantes, que são a alma do sistema. Aí entram a boa-fé, a cooperação, o contraditório, são as regras de comportamento, o como o processo deve funcionar. Certo, e depois? Depois vem as garantias constitucionais, que são direitos das partes, como o acesso à justiça, a duração razoável do processo, são promessas da Constituição que o CPC se encarrega de realizar. E por último? Por último, as regras operacionais. São mais diretas, mais práticas. A vedação, a decisão surpresa e a ordem cronológica de julgamento são ótimos exemplos. Elas dizem ao juiz exatamente o que fazer ou não fazer. Perfeito. E para quem está estudando para a prova, quais são os pontos que mais caem? Aquele top 5 dos artigos. Olha, com certeza o artigo 1º, que é a interpretação conforme a Constituição. Isso é a base de tudo. Depois, a vedação à decisão surpresa dos artigos 9 e 10. Isso despenca em prova. O trio boa-fé, cooperação e contraditório substancial dos artigos 5º, 6º e 7º também é figurinha carimbada. Anotado. E o que mais? A ordem cronológica, o artigo 12, especialmente as exceções. E, por fim, o artigo 15, sobre a aplicação supletiva do CPC a outros processos. As bancas adoram perguntar sobre isso. Ótimo. Então, fazendo uma síntese, fica claro que esses artigos não são um aquecimento, são o motor e o chassi de todo o processo civil. Passamos pela subordinação à Constituição, pelo equilíbrio entre inércia e impulso, pelos deveres de boa-fé e cooperação e, claro, pela garantia contra a decisão surpresa. No fim, o que tudo isso nos diz é que o processo civil moderno é desenhado para ser um diálogo transparente e justo, não um campo de batalha. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final que vai um pouco além do que é cobrado na prova. Se o DNA do processo é baseado em cooperação, diálogo e boa-fé, a provocação que fica é: como isso deveria transformar não só a atuação de juízes e advogados, mas a própria expectativa da sociedade sobre o que significa resolver um conflito? Será que a meta deve ser sempre uma sentença, uma vitória ou a construção de uma solução? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. E assim, terminamos nossa análise de hoje. Espero que tenha ajudado nos seus estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e, claro, o like. E a dica final é: revise a Lei Seca, os artigos 1º a 15 do CPC e faça muitas questões da banca do seu concurso. Até a próxima!